É um prazer estar aqui hoje para falar para vocês sobre a importância do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, e o que ele representa para a gestão ambiental brasileira. E é muito importante que os profissionais de direito, aquelas pessoas que estejam preocupadas em trabalhar na área de direito ambiental, elas tenham uma noção do que representa o CONAMA na atual conjuntura, não só brasileira, mas na atual conjuntura civilizatória, porque nós estamos falando aqui de tempos em que a área ambiental ela exerce uma significativa função de determinar o futuro. Grande parte do processo de gestão, grande parte das políticas públicas devem advir, e muitas vezes advêm, de decisões de conselhos, né? E o principal deles, o maior conselho brasileiro, é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, ao qual eu tive a satisfação de pertencer por várias gestões, como entidade representante regional do Sudeste brasileiro e também como representante nacional por 3 gestões. Então, é um prazer poder falar sobre essa gestão participativa composta por conselhos ambientais que têm a prerrogativa de trabalhar políticas públicas em prol da sociedade. Iniciando, eu queria dizer que o Conselho Nacional do Meio Ambiente foi criado pela Lei 6.938, de 81, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, e o que o CONAMA compõe o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, sendo a sua função assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais, e deliberar no âmbito de sua competência sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. E queria dizer aqui que eu, numa sessão do CONAMA, eu fiz essa provocação, que se fizesse uma recomendação ao Conselho de Governo. E o secretário executivo do CONAMA me respondeu o seguinte: eu não sei como conduzir isso, porque isso nunca foi solicitado antes. Está no caput, né, das atribuições do CONAMA. É interessante como a gente não utiliza todo o potencial que poderia ter o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Eu queria falar aqui um pouquinho da história do CONAMA com relação àquilo que eu vivenciei e tive o prazer de conviver com o professor Paulo Nogueira Neto, que foi o nosso primeiro secretário de Meio Ambiente Nacional. Na época da ditadura, tempos difíceis, e o ministro que praticamente comandava as negociações para a sociedade era o ministro Andreasa. E o professor Paulo Nogueira Neto foi demandado por lideranças na área da sociedade civil, na área ambiental, e que propuseram que se criasse o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Isso antes da vigência da Política Nacional do Meio Ambiente, em 81. E daí coube ao professor Paulo Nogueira Neto convencer o ministro Andreasa, em plena ditadura militar, que deveria haver participação social no Brasil para a gestão ambiental. E o professor Paulo Nogueira Neto conseguiu essa façanha, e aí nós tivemos a criação do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Interessante registrar que isso tudo ocorreu na época da Comissão Brundtland, após a Conferência de Estocolmo de 72, onde tudo estava por se fazer. O Brasil entrou realmente de forma pioneira nesse processo. E foi graças a personalidades como o Dr. Paulo Nogueira Neto que nós conseguimos esse avanço extraordinário que foi a criação no Brasil do Conselho Nacional do Meio Ambiente. O momento civilizatório atual é o momento do antropoceno, é quando a sociedade internacional percebeu que a intensidade das atividades humanas tomava uma proporção tão grande que ela afetava os ecossistemas vitais do planeta. Por isso, quando nós falamos de um Conselho Nacional do Meio Ambiente
no atual momento civilizatório, o papel do CONAMA frente ao antropoceno, a esse momento, com as características de complexidade ambiental, de vulnerabilidade ambiental que o Brasil tem, a tarefa é gigantesca, não é? Nós temos a complexidade de um sistema ecológico tropical com a maior diversidade do planeta e também uma grande população vulnerável a impactos ambientais. É importante dizermos aqui que nós estamos tratando dos biomas brasileiros, todos eles. O CONAMA estará regrando e trabalhando políticas públicas para a Amazônia, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Pampas, Caatinga, para a grande profusão de água nesse território brasileiro, que são os aquíferos e toda a rede hídrica superficial, além de uma questão importantíssima, que é justamente o efeito do antropoceno, que são as grandes cidades. Né? É a capacidade de criar normas que estabeleçam um bom regramento ambiental para as metrópoles, para as macrometrópoles, né? E para a agricultura, que é intensa em impactos, e também as atividades industriais. Então, gerir normativa, gerir política pública, o papel de um Conselho Nacional para um país como o Brasil, na época do antropoceno, é um desafio enorme. E eu vou mostrar alguns aspectos desse processo, no sentido daquilo que pode se conseguiu de bom, e, por outro lado, as falhas, né? E por que essas falhas ocorreram. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, acolheu pedidos de partidos políticos e suspendeu decisões do CONAMA que retiravam proteção a manguezais e restingas. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, presidido pelo ministro Ricardo Salles, derrubou no mês passado regras que há quase 20 anos protegiam as áreas de mangues e restingas contra exploração e ocupação. A ministra relatora, Rosa Weber, afirmou que a revogação das 3 resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente sugere agravamento da situação de inadimplência do Brasil nas suas obrigações constitucionais de tutela do meio ambiente. E provoca a impressão da ocorrência de efetivo desmonte da estrutura estatal de prevenção e reparação dos danos à integridade do patrimônio ambiental. E que a decisão do CONAMA vulnera princípios basilares da Constituição e só nega a proteção adequada e suficiente ao direito fundamental ao meio ambiente equilibrado. O CONAMA, ele é um órgão técnico, e como um órgão técnico, ele deveria obedecer critérios técnicos para aprovação das suas deliberações. Então, perdeu-se todo o critério de participação social da ciência, da academia, da sociedade, ou seja, perdeu-se o critério de elaboração de resoluções com caráter técnico-científico. A gente está no meio da Universidade de São Paulo, um dos lugares mais arborizados da cidade. Mas é inverno, não chove há mais de um mês, a concentração de poluentes está maior. Um aparelho mediu o índice de fuligem, aquela fumaça preta que sai dos escapamentos dos carros. O valor chegou a 10 vezes acima do aceitável, segundo especialistas. Um valor aceitável seria da ordem de 400 nanogramas por metro cúbico. E hoje, quando vocês chegaram pela manhã aqui, estava quase 4.000, né? A legislação normativa específica para o estabelecimento dos valores e indicadores para a qualidade do ar, isso é extremamente relevante para a saúde da população brasileira. E o CONAMA, ele faz esse papel, ele cria essa normativa, não só para a questão da água, né, mas para a questão do ar, para a questão do solo. Nós temos elementos importantíssimos na questão do solo, como, por exemplo, o regramento que foi feito no CONAMA para a disposição de lodo de esgoto. Só que, muitas vezes, nós nos esquecemos, na hora de deliberar sobre isso, sobre o que representa o grande potencial farmacológico, né, presente hoje nas águas, presente no lodo de esgoto, e que acaba indo para o solo porque as estações de tratamento não dão conta dessa retirada de poluentes químicos, né? Então, essa característica do antropoceno, da sinergia
de tantos elementos químicos que estão presentes, né, no meio ambiente, que estão presentes na carga difusa que vai para as águas, que estão presentes na atmosfera, no ar, não é? Tudo isso deve ser levado em consideração quando se estabelece regramento sobre qualidade ambiental. Então, eu diria que essa complexidade do antropoceno, essa complexidade civilizatória, exige dos conselhos decisões bem informadas, decisões que dependem intrinsecamente de apoio técnico, de apoio científico, e a decisão dos conselhos depende também de um bom grau de controle social, de participação social, para que não se decida em defesa da poluição, deixando de lado as condições vitais da garantia da saudável qualidade de vida. Bom, voltando às competências do CONAMA, em primeiro lugar, o artigo 8º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras a ser concedido pelos estados e supervisionado pelo IBAMA. A resolução 237 do CONAMA, ela exatamente aborda esses critérios para o licenciamento ambiental brasileiro, ou seja, o CONAMA acaba sendo o ponto-chave para a leitura dos impactos ambientais, então, da leitura prévia dos impactos ambientais antes que os empreendimentos se estabeleçam. Um outro aspecto é que o CONAMA ele deve determinar, mediante representação ao IBAMA, a perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos pelo poder público em caráter geral ou condicional e a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito. Esse é um elemento importantíssimo que foi aprimorado a partir da Conferência Rio+20 com o advento da economia verde e com o fato do Banco Central do Brasil editar normativa que estabelece a responsabilidade socioambiental dos agentes financiadores. Estabelecer privativamente normas e padrões nacionais de controle da poluição por veículos automotores, aeronaves e embarcações mediante audiência dos ministérios competentes. Nesse aspecto aqui, eu chamo a atenção para várias normas existentes hoje e que acabaram sendo aprovadas no CONAMA sem o devido detalhamento técnico. E aqui nós podemos exemplificar, por exemplo, como a durabilidade de catalisadores para motocicletas, que careceu de uma discussão brasileira, não baseada em norma europeia, porque lá as motocicletas rodam muito menos do que no Brasil, por conta do clima. E, assim sendo, o Brasil acabou adotando um padrão de rodagem que é insuficiente, 18 mil quilômetros por ano, né? Enquanto os nossos motoboys, aqui o trabalho de motoflat, ele chega a fazer 40 mil quilômetros. A maioria das motocicletas que circulam no território nacional, elas podem estar totalmente defasadas em termos de lançamento das suas emissões. Essa aferição que deveria ser feita sobre os veículos automotores, sobre as motocicletas, não vem acontecendo porque a inspeção veicular do Brasil, em que pese determinação legal, ela não foi devidamente instituída. Existe aí uma discussão sobre qual é o objeto dessa inspeção, se ela deve ser feita em conjunto com as normas de segurança e, de qualquer sorte, o Denatran acabou não estabelecendo isso e nós estamos ficando a reboque da poluição. Eu chamo a atenção aqui, além da poluição das motocicletas, para o material particulado 2,5 e PM10. Isso significa um risco enorme à saúde dos brasileiros e, segundo a Organização Mundial da Saúde, morrem 51 mil brasileiros por ano decorrente da poluição atmosférica, principalmente do material particulado. De acordo com os pesquisadores, a cada respirada, 30 mil partículas por centímetro cúbico de ar são absorvidas. O CONAMA acabou aprovando uma norma que não determina prazos para atingimento das metas. Em função disso, nós tivemos
uma defasagem na política brasileira com relação à política adotada em outros países, e o Brasil acabou ficando na lanterninha desse processo. Em todo mundo se fala e se trabalha pela estandartização do mercado, onde você tem que ter uma norma, um critério, standard, que seja igual para todos os países. O Brasil pode ser um bom exportador para a África, que não tem um regramento tão severo, mas não atinge esses padrões da melhor tecnologia. Bom, além disso, o CONAMA tem a atribuição de estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos. Padrões de qualidade de água têm relação direta com a saúde da população. Mas eu chamo a atenção para algumas normas editadas pelo CONAMA, como, por exemplo, uma resolução que felizmente nós conseguimos paralisar, que foi a de lançamento de micronutrientes no solo brasileiro. Essa foi uma longa discussão do CONAMA. As empresas que trabalham com material de aciaria, uma vez aprovada a norma, poderiam se livrar desses materiais, lançando no solo como micronutrientes, como sendo de interesse para o solo e para as plantas. Felizmente, nós conseguimos paralisar essa iniciativa, que era um lobby do setor interessado em se livrar dos resíduos. Precisamos falar um pouco sobre como é essa construção social de deliberação pelo CONAMA e da importância que é essa tomada de decisão para políticas públicas. E aqui eu chamo a atenção para o antropoceno que a humanidade atravessa, onde os impactos ambientais, que são de uma intensidade como nunca vista e com sinergia e cumulatividade, como eles necessitam de sistemas de percepção de impactos que dependem de uma real democracia. Então, esses sistemas de decisão são participativos, multidisciplinares e que, obviamente, têm o objetivo de obter decisões pró-sociedade, pró-sustentabilidade. Em primeiro lugar, o CONAMA ele deve observar os princípios e a legislação. Não é possível que, de uma forma lobística, como muitas vezes acontece até no próprio Congresso Nacional, sejam feitas propostas para atendimento de setoriais e sem a preocupação devida com a saúde pública, né, como eu citei no caso dos micronutrientes. E aí, esse material todo vai resultar em planejamento, vai resultar em políticas públicas para exercer esse trabalho, esse mistério de boas normas ambientais. Ele tem que ter uma composição que tenha representatividade, legitimidade, proporcionalidade entre a defesa do que é público e do que é privado, né? Tem que ter objetivos e regras boas para o seu funcionamento, tem que ter uma condução democrática, né? O seu regimento tem que ser democrático, para que tudo isso flua no sentido de decisões pró-sociedade e pró-sustentabilidade. Os requisitos mínimos aos conselhos ambientais, segundo nós acordamos em diversas discussões com o Ministério Público Estadual, São Paulo, Federal, com a Defensoria Pública, são essencialmente a representatividade, o controle social, a composição com equilíbrio de forças, né, com representações independentes de defesa dos interesses difusos, direitos fundamentais sobre os quais não podem prevalecer interesses corporativos ou setoriais. Tem que haver legitimidade e independência de atuação dos conselheiros. As decisões elas devem ser informadas para contemplar aspectos técnicos e científicos. O regimento e a condução têm que ser democráticos para o bom funcionamento do CONAMA. Tem que haver processo constante de capacitação, aprimoramento contínuo e transparência. E eu chamo a atenção aqui exatamente pelo fato do CONAMA ser um sistema, né? Um sistema de decisão. E como sistema, todas as suas partes, todos os seus elementos, eles têm que funcionar de forma cooperativa, de forma eficiente.
É na sinergia desse processo maior que o sistema acaba sendo eficiente, atinge a finalidade a que ele se propõe. Nesses requisitos mínimos do CONAMA, deve estar compromissada com a Constituição Federal, assim como os princípios da Política Nacional do Meio Ambiente. As normas ambientais devem promover sempre a melhoria da qualidade ambiental e nunca o retrocesso de sua proteção, nem a proteção insuficiente. É importante que se mantenha no CONAMA aquilo que se foi estabelecido em caráter protetivo e não se permita que lobbies avancem sobre o CONAMA tentando desregrar essas boas normativas, não é? Gostaria de falar aqui um pouquinho sobre sustentabilidade. Como o CONAMA ele deve pensar essa questão da sustentabilidade, que não é greenwashing, que não é de fachada, mas tem que ser real. A sustentabilidade que nós defendemos, dentro do terceiro setor, do movimento ambientalista especificamente, é o conceito de sobrevivência, né? Não é um conceito de fachada, mas é um conceito estrutural, um conceito que nos permita ações na atualidade que levem ao futuro de compromisso com as futuras gerações, não é? Nós temos que ter essa perspectiva temporal e atemporal nas nossas decisões, não é? Então, a sustentabilidade, ela significa exatamente esse compromisso com o futuro e manter as condições de sobrevivência para as futuras gerações. Então, para conceituar de uma forma mais didática, significa desenvolvimento. Desenvolvimento não é crescimento, desenvolvimento já é uma questão que implica na observância dos requisitos ambientais. Desenvolvimento sem comprometer a matriz energética do planeta, sem ações de elevada entropia. Desenvolvimento econômico com responsabilidade ética e política, equidade e justiça ambiental e intergeracional, respeito e manutenção da diversidade cultural. Essa definição está no Manifesto do Trópico de Capricórnio, que é de 2012, que foi uma ampla construção social nas preparatórias da Conferência Rio+20, não é? E isso foi um amplo debate em São Paulo, com o Ministério Público, envolvendo Defensoria Pública, envolvendo diversos órgãos, entidades da sociedade civil, e que acabou sendo um marco conceitual para uma visão mais contemporânea de como deve ser a sustentabilidade dentro de uma visão do antropoceno. Só para clarificar essa importância do CONAMA como um sistema, né? Vamos conceituar aqui o que é um sistema. É um conjunto ordenado de elementos que se encontram interligados e que interagem entre si. O conceito é utilizado tanto para definir um conjunto de conceitos como objetos reais dotados de organização. Um sistema real, no entanto, é uma entidade material formada por componentes organizados que interagem de tal forma que as propriedades do conjunto não se podem deduzir por completo das propriedades das partes, denominadas propriedades emergentes. Ou seja, o CONAMA ele deve ser um sistema de decisão pró-sociedade e pró-sustentabilidade que ele tenha todas as suas partes funcionando. E aqui eu me refiro àquilo que já foi dito, não é? A observância às leis, a representatividade, a legitimidade, regimento democrático, condução democrática e todas as condições ideais para que as decisões do Conselho eles sejam pró-sociedade, pró-sustentabilidade. Essa característica do CONAMA como um sistema de decisão democrática é muito importante que se compreenda, porque uma vez que uma parte do sistema não funcione, nós temos todo o sistema, todas as partes, de alguma forma comprometidas. Esse gráfico, ele nos dá uma visão do que nós entendemos como um sistema de decisão com controle social.
E aqui é importante dizer que participação social se trata de um elemento importantíssimo, uma vez que o governo de plantão ele se alinha aos interesses econômicos, porque o governo ele quer ter resultados na planilha anual, né, de PIB, naquilo que foi contabilizado como riqueza nacional. Infelizmente, os nossos indicadores de sustentabilidade eles acabam ficando restritos a uma visão anacrônica, porque o PIB ele não é um indicador de bem-estar, né? De qualidade de vida, de saudável qualidade de vida. Na verdade, ele trabalha com uma visão estreita, né? E aí a questão econômica, quando o Estado adota essa perspectiva de resultados através de uma visão meramente econômica, ele está suprimindo todos os outros critérios de sustentabilidade que são consagrados na literatura, né? Bem-estar, né? Saúde. Então, não pode o CONAMA, por exemplo, permitir que se tenha um padrão frouxo de emissão de poluentes para automóveis, para que o Brasil mantenha as suas indústrias sem investir e, por outro lado, a sociedade pague por isso com problemas respiratórios, cardiovasculares. Então, é muito importante que se tenha essa compreensão sobre os princípios, né, de decisão do sistema e o que eles representam na realidade. Como o setor econômico e o governo, eles trabalham como uma hidra, né, de mãos dadas, né, com duas cabeças no mesmo corpo, como nós brincamos sempre, isso é determinante. Então, quando nós temos economia com responsabilidade social influenciando o governo de plantão, isso passa por um bom regimento interno e tem a participação social, controle social, advocacy. Se nós não tivermos esse espírito de watchdog, de advocacy, nós não vamos ter boa governança, transparência e não vamos ter participação social efetiva, né? Efetiva no sentido de que a Constituição brasileira é clara com relação à participação social. Nós temos um Estado democrático que tem por base, né, a participação social. Todo o poder emana do povo, né? Bom, e aí isso chegaria realmente a um resultado de decisões de conselho voltadas à sustentabilidade. Importante que nesse processo de participação social se compreenda aquilo que dizia Aristóteles, né, que a democracia é igualdade. Quanto maior a igualdade, melhor o indicador democrático. É isso que nós temos que pensar. Então, o equilíbrio de forças num conselho, principalmente quando imaginamos que a defesa dos interesses difusos deve ser feita por segmentos mais independentes, como, por exemplo, a sociedade civil, que está sempre vigilante, deve estar sempre vigilante, esse é um elemento que deve ser observado. A igualdade, a democracia e o equilíbrio de forças. O CONAMA ele foi drasticamente modificado quando se deu o começo do governo Jair Bolsonaro. Aliás, o governo atacou todos os sistemas de gestão participativa, que não só o CONAMA, né? O governo Bolsonaro extinguiu ou esvaziou 75% dos conselhos e comitês nacionais mais importantes do Brasil. Órgãos que acolhiam representantes da sociedade civil para amparar iniciativas do governo. Esse desmonte da participação popular nas discussões sobre políticas públicas começou já num dos primeiros decretos do presidente. Os conselhos ou comitês são formados principalmente por representantes da sociedade e muitas vezes são a única forma de participação popular nas discussões do governo para decidir políticas públicas que vão afetar a todos nós, na saúde, na educação, na defesa dos direitos humanos, no meio ambiente. O CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, por exemplo, discute as principais políticas ambientais para o país. Integrantes de vários setores participavam das reuniões. Mas isso mudou logo nos primeiros meses do governo Bolsonaro. Um decreto do presidente de 2019 permitiu extinguir ou mudar as regras de funcionamento de todos os conselhos.
Ex-conselheiros dizem que cientistas, indígenas e trabalhadores rurais foram excluídos do CONAMA na nova formação, o que fez a sociedade perder voz no conselho. O CONAMA, além dele não estar se reunido, ele não está produzindo decisão pró-sociedade, pró-sustentabilidade, ele está produzindo decisões anti-sustentabilidade, como, por exemplo, a retirada de proteção das áreas de restinga, a retirada da proteção do entorno dos mananciais, não é? A falta de requisitos ambientais para a incineração de resíduos e mais, pior do que isso, você perde a capacidade de discutir política pública. O que aconteceu com o CONAMA? Então, na configuração anterior do CONAMA, em que pese nós temos a preocupação de que ela não era exatamente o que se deveria ser, na medida em que havia um desequilíbrio evidente, né? Mas esse desequilíbrio que já era evidente acabou se tornando insustentável, né? O governo federal ele detinha 30% dos assentos, os estados 29,3%, municípios 8,6%, sociedade civil praticamente 1/4 do conselho, com 23,66%, e o setor empresarial 8,60%. Tem que ser controlado pela sociedade justamente a associação entre o setor empresarial e o governo. Se isso for maior do que 50% no conselho, nós vamos ter problemas com relação à decisão, porque essa articulação, como eu já disse, ela é quase que usual, né, dentro dos conselhos. Então, quando nós somamos aqui, na primeira composição, o governo federal, os estados e os municípios, e mais o setor empresarial, nós vemos que isso atinge 75%, 77% praticamente. Então, essa proporção anterior, ela já era muito ruim, porque o que seria ideal é que a sociedade civil tivesse, de forma independente, ao menos 50% do conselho, né? 50% mais um. Mas ficar com 23% do total contra governos, né? Porque municípios e estados também são governo, né? Então esse quadro era o anterior, era o que nós tínhamos. O quadro atual ficou muito pior, porque o governo ele atingiu sozinho, o governo federal, 43,5%. E veja que o setor empresarial ele teve um pequeno acréscimo, os estados tiveram uma diminuição. A grande ascendência nesse projeto, que é o projeto do governo Bolsonaro, foi que o governo federal mais o setor produtivo, setor empresarial, detivessem mais do que 50%. E é o que aconteceu aqui. O governo federal mais o setor empresarial atingem 51% do conselho. Essa conta ela foi feita antes de se fazer o decreto, é claro, porque essa é a velha história da hidra, né? Duas cabeças num só corpo. O setor econômico e o governo acabam tendo a sua prioridade nas decisões de um conselho. E dessa forma, a visão da sociedade de participação social, em vez de significar um elemento de controle social, acaba sendo uma figuração, né? E não é interessante para a sociedade que participar de conselhos por mera figuração, né? A participação ela deve ser real, ela deve obter resultados pró-sociedade e pró-sustentabilidade. Bom, o que acaba acontecendo é o que está nesse quadro, né? Quando você não tem a economia com responsabilidade social, você vai ter o business as usual, os negócios como sempre foram, a economia antiquadra de quem leva a maior vantagem, não é? Isso influencia o governo, neutraliza a participação social, passa por cima do regimento interno, representa um processo de má governança sem transparência com autoritarismo, né? Porque não se sustenta um regime desse sem autoritarismo, e o que nós vemos hoje é isso, na gestão do governo federal, é um processo que visa o autoritarismo, porque senão ele não consegue se manter, né?
Isso neutraliza a boa governança, a transparência e a participação social, e as decisões do Conselho vão se voltar ao interesse econômico prioritário sobre as questões ambientais, sobre os interesses difusos. E aí vai se configurar um estado de insustentabilidade. Uma questão importante de se colocar nesse processo foi como no CONAMA foi neutralizada a participação da sociedade civil. Nós temos lá 600 e poucas entidades ambientalistas que ocupavam 10 assentos do CONAMA, 10 mais 1, 2 por região geográfica mais 1 nacional. A minha entidade, o PROAN, ocupava na última gestão a representação nacional. E aí o que acabou acontecendo é que o novo regramento para o CONAMA permitiu que a eleição democrática entre as entidades ela fosse substituída por um bingo. Então hoje se colocam as 600 entidades numa roleta e aí é tirado a sorte para eleger as 4 representantes do segmento ambientalista. O que acaba acontecendo é que as entidades eleitas muitas vezes não têm vocação para isso, não estão interessadas, não fazem política pública, não estão vocacionadas. Isso enfraqueceu sobremaneira o sistema de representação no CONAMA. Quer dizer, é um bingo do CONAMA. E essa autonomia do segmento ambientalista é absolutamente necessária, não é? Assim como, por exemplo, os outros setores da sociedade decidem os seus representantes, como a SBPC, por exemplo, foi excluída do CONAMA, mas ela sempre mandou para o CONAMA os seus representantes, assim como a ABS, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária. Então, essa característica de poder, o próprio segmento ter o poder de enviar os seus representantes para o CONAMA de acordo com a sua própria organização, com a sua autonomia, é fundamental. E o que acabou ocorrendo foi essa neutralização à medida em que a representação acabou sendo antidemocrática e insuficiente. Sobre o procedimento no CONAMA, né, como as matérias tramitam. Então, a princípio, quando se tem uma ideia de uma nova resolução, essa resolução é encaminhada por um conselheiro em formato de minuta e esse material é encaminhado para o IBAMA para que ele se manifeste sobre a questão técnica. E isso demora, essa avaliação demora às vezes 6 meses, às vezes 1 ano, para que então a minuta retorne para o CONAMA como uma proposta validada pelo IBAMA. Quando retorna, isso vai para uma comissão para se aferir à admissibilidade da matéria. A admissibilidade ela se dá praticamente por conta da questão legal, né? Se trabalha mais esse enfoque de legalidade. Posteriormente, essa matéria é encaminhada à plenária, que delibera, em função da admissibilidade já concedida por uma comissão, delibera pelo encaminhamento à Câmara Técnica competente, que por sua vez encaminha para um grupo de trabalho, forma um grupo de trabalho onde você pode ter aí uma série de especialistas, ou seja, pessoas que podem se debruçar sobre a matéria e contribuir tecnicamente para que ela se robusteça. A partir do momento que a matéria estiver madura, que se entenda que a discussão no grupo de trabalho cumpriu a sua tarefa, a matéria é encaminhada então para a Câmara Técnica competente. E essa Câmara Técnica discute num processo final, formatando de uma forma técnica a minuta, e aí isso é encaminhado para a Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, que vai deliberar sobre a legalidade da matéria. Essa Câmara Técnica normalmente não trata de questões de mérito, ela se atém às questões jurídicas, mas muitas vezes é difícil essa separação do que é mérito e do que é matéria legal. Então, existe geralmente um certo contraponto, às vezes acontece da matéria voltar para a Câmara Técnica competente para que dê uma melhor definição para determinadas questões, e a plenária
discute, delibera e aí a resolução ganha vida. E o Supremo também analisa uma outra ação da Procuradoria-Geral da República que questiona a legitimidade do Conselho depois das alterações em sua composição. Entidades de defesa do meio ambiente disseram que essa postura do CONAMA é resultado da nova composição do Conselho. No ano passado, o governo federal mudou a estrutura do CONAMA, diminuiu o número de conselheiros de 96 para 23 e reduziu a participação da sociedade. A partir daí, o governo passou a conseguir aprovar resoluções polêmicas. O decreto 9.806, de 28 de maio de 2019, ele tirou do CONAMA, da composição do CONAMA, participações importantíssimas, como de representações indígenas, de povos tradicionais, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e ele reduziu, como eu já disse, a participação da sociedade civil ambientalista daqui. E o voto da ministra Rosa Weber foi muito interessante na medida em que ela já encaminhou o processo para a necessidade de que o governo federal apresentasse uma nova proposta em conformidade com os preceitos constitucionais. Só que aí nós ficamos numa lacuna, porque nós sabemos que esse governo ele não tem essa perspectiva de instaurar a representação da sociedade civil para discutir política ambiental, né? Imagine de todo o histórico que nós temos hoje sobre as ações do governo, desmantelamento do Sistema Nacional do Meio Ambiente, de todas as ações que o governo federal cometeu no sentido de desmantelar, né, os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, se o governo iria querer um Conselho Ambiental forte, uma forte e legítima representação da sociedade civil. Não vai querer. Nós queríamos mais, o que nós pretendíamos, na verdade, era um aprimoramento da gestão participativa no sentido de que se permitisse à sociedade brasileira uma representação ambiental mais efetiva, mais eficiente, com igualdade, com o princípio democrático, onde a defesa dos interesses difusos estivesse na mesma proporção de forças do que os governos e o interesse econômico. Então eu queria advogar essa transformação da sociedade civil do Brasil, no sentido de que ela tenha o seu espaço de representação nos conselhos ambientais para o efetivo exercício da gestão participativa, né? E que a democracia seja de fato real, que a democracia seja baseada na igualdade e atingíssemos aquilo que Aristóteles pregava: quanto maior a igualdade, melhor será a democracia. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês e fico à disposição por e-mail, né? Muito obrigado, até mais.